Olá, amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História do Brasil Império, com o tema Guerra do Paraguai. E quando falamos de Guerra do Paraguai, a primeira pergunta que vem em mente é: qual foi a motivação desse conflito? Muitos já comentaram sobre uma possível interferência da britânica que forçou o Brasil a entrar em guerra com o Paraguai para destruir um Paraguai, um país emergente, um país que tinha um poder industrial que ameaçaria os britânicos aqui na região da América do Sul. E também se comenta sobre a questão territoriais, que é chamada também de questão platina, ou seja, a questão que envolve os países que fazem fronteira com o Rio Prata, que envolve o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Os estudos atualmente indicam que a interferência britânica não ocorreu nesse conflito, pois o Paraguai, além de ser um país agrícola, um país que não tinha uma indústria desenvolvida, ele não fazia frente às economias de Brasil, Argentina e Uruguai. Além disso, os britânicos tinham interesses comerciais no Paraguai, sendo eles os financiadores da primeira ferrovia construída no Paraguai. Então, muitos historiadores e pesquisadores acreditam que as questões platinas territoriais é que realmente impulsionaram os países a entrarem nesse que foi o maior conflito da América do Sul. E uma das teorias que mais se utilizam é que a guerra contra Aguirre, ou seja, uma guerra entre o Brasil e o Uruguai, foi um dos fomentadores para esse grande conflito que foi a Guerra do Paraguai. Mas o que foi essa guerra contra Aguirre? O Brasil, já governado por Dom Pedro II, sofria muito com as invasões de uruguaios em busca de saques no Rio Grande do Sul. E mesmo com a utilização da diplomacia, Dom Pedro II não conseguiu fazer com que o presidente Anastácio Aguirre evitasse essas invasões. Então, ele decidiu utilizar a força das armas contra o vizinho do sul. Nesse conflito, o Brasil conseguiu a vitória contra os uruguaios e retirou Aguirre do poder, colocando em seu lugar Venâncio Flores, um aliado dos interesses brasileiros na região. E essa modificação no poder do Uruguai afetou o Paraguai, que era dependente do tráfego fluvial no Rio do Prata. Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ameaçou o Brasil se continuasse com essa interferência no Uruguai. Como não foi atendido, ele se viu na necessidade de invadir o Brasil, numa ofensiva contra o Mato Grosso, na província do Mato Grosso. Nessa ofensiva, eles conseguiram dominar a cidade de Dourados e conseguiram até mesmo prender o presidente da província do Mato Grosso, e esse veio a falecer numa prisão paraguaia. A ofensiva paraguaia não parou pelo Mato Grosso, ela continuou e numa invasão contra Corrientes, na cidade da Argentina. Esses dois ataques, contra o Mato Grosso e contra a Argentina, era só um meio de despistar os dois países, pois o interesse principal dos paraguaios era uma invasão contra o Rio Grande do Sul. Essa província era vista como uma das províncias mais ricas daquela região e o domínio dela poderia fazer com que essa balança de poder pendesse para os paraguaios. Contudo, os dois países, Brasil e Argentina, juntamente com o Uruguai, formaram a Tríplice Aliança, que era uma união desses três forças que lutariam contra o Paraguai. Nesse momento, Solano Lopes percebeu que estaria em uma enrascada, porque estava envolvido entre dois dos maiores países da região, entre a Argentina e o Brasil. E deu-se nesse primeiro momento a Batalha Naval do Riachuelo. Nessa batalha naval,
marinha do Brasil conseguiu uma importante vitória contra os paraguaios. Com essa vitória, os paraguaios acabaram ficando isolados em seu território, sem ter como abastecer as forças que estavam invadindo o Brasil ou que estavam na ofensiva contra a Argentina. Ou seja, o Paraguai de Solano Lopes estava isolado. Esse isolamento ajudou a Tríplice Aliança a realizar a invasão do Paraguai. Nessa invasão, eles não saíram como loucos desvarados, invadindo, destruindo e tentando chegar o mais rápido possível à Assunção. Nessa invasão, as forças da Tríplice Aliança ficaram acampadas numa região chamada de Passo do Prata. E nessa região, eles acabaram sofrendo um ataque das forças paraguaias, resultando na maior batalha da América do Sul, que foi a Batalha do Tuiuti. Mesmo com a vantagem de um ataque surpresa, as forças paraguaias não obtiveram vitória, graças à interferência de oficiais brasileiros como o general Osório. Nessa batalha, com a derrota paraguaia nesta batalha, Solano Lopes nunca mais voltaria a ter uma força tão grande para ameaçar as forças da Tríplice Aliança. Mesmo com a vitória no Riachuelo e a vitória na Batalha de Tuiuti, as forças da Tríplice Aliança não conseguiam avançar para dentro do território paraguaio. E isso forçou o governo brasileiro a substituir o comando das forças que estavam dentro do Paraguai, substituindo o general Osório pelo Duque de Caxias. Com o Duque de Caxias à frente do comando dessa força, deu-se início a uma série de batalhas que ficou conhecida como Dezembrada. A Dezembrada foram uma sequência de 3 importantes batalhas em que as forças da Tríplice Aliança conseguiram destruir o exército paraguaio, restando apenas as forças que estavam em Assunção e o que acompanhava o presidente Solano Lopes. Com a invasão e a tomada de Assunção, muitos podem dizer: não, invadiu Assunção, a guerra terminou, acabou, vamos juntar as bagagens e voltar para o Brasil. Não foi bem isso. Com a invasão de Assunção, a guerra terminou, mas a caçada a Solano Lopes continuou. E aí, nesse ponto, Duque de Caxias disse que não seria um açougueiro do povo paraguaio e saiu do comando. Esse comando foi assumido por Gastão de Orleans, o Conde D. Ele deu início a uma série de atrocidades contra o povo paraguaio, culminando com a Batalha de Acostanhum, onde um exército de 6.000 paraguaios, e desses 6.000, 3.000 eram crianças, acabaram atacando uma grande força de brasileiros, resultando em um massacre que até hoje é tido como uma das mais trágicas ações do exército brasileiro durante o período imperial. Essa caçada a Solano Lopes culminou com o fim na Batalha de Cerro Corá. A Batalha de Cerro Corá é uma coisa até interessante, que as forças brasileiras não teriam dificuldade de encontrar Solano Lopes, porque Solano Lopes seria o único gordo que estaria no acampamento, já que o povo paraguaio sofreu com grandes privações durante todos os anos de conflito. Solano Lopes ele acabou sendo ferido nesse combate em Cerro Corá por um lanceiro brasileiro, conhecido como Chico Diabo, e mesmo ferido acabou levando um tiro de um outro soldado e veio a falecer. Esse episódio acabou culminando com o fim da Guerra do Paraguai. Só que a Guerra do Paraguai não se resumiu apenas a esse conflito, pois com a Guerra do Paraguai surgiu uma nova força no Brasil. Aí vocês pensam, um super-herói, é o salvador da pátria. Esse super-herói se chama Exército. As Forças Armadas do Brasil, que vinham sendo relegadas a um ponto de amadorismo durante o Brasil Colônia, o início do Brasil Império, acabou se tornando uma grande força militar que acabou se tornando um ponto de desequilíbrio na política brasileira, que nós vamos ver mais à frente num próximo módulo. Valeu, galera!
Fica para a próxima aula. Qualquer dúvida, nos encontre no chat. Valeu!